Você que já foi ou passou por Bichinho, ali distrito de Prados, entre as cidades de Tiradentes e São João del Rei, sabe ali em frente à igreja? Pois é, lá tem um tótem com uma singela homenagem a Vitoriano Gonçalves Veloso. Você sabe quem foi ele? Qual foi o seu papel na Inconfidência Mineira? Um dos objetivos dos nossos vídeos é chamar atenção para personagens históricos e o papel que eles tiveram na história de Minas. Vitoriano Veloso foi um confidente, cujos restos mortais também estão enterrados no Museu da Inconfidência em Ouro Preto e cuja história pode trazer para a gente alguns insights sobre a importância do mensageiro em qualquer processo que ouse questionar o status quo e sonhar com um futuro diferente. Vitoriano Veloso era pardo, nasceu livre, era filho de mãe negra e escrava e pai branco. Exerceu o ofício de alfaiate e foi considerado o único dos mulatos, dos pardos, entre os inconfidentes, mas uma vez ressaltando o caráter extremamente elitista do movimento. Ele nasceu em 1738 no distrito de Prados, que hoje leva o seu nome e apelido de Bichinho. Ele foi alferes dos pardos da Igreja Nova da comarca do Rio das Mortes e era um mensageiro de confiança, em especial de Dona Hipólita Jacinta, de quem era compadre e vizinho. Como a história de Vitoriano Veloso está muito associado à de Jacinta, é necessário conhecê-la também. O nome dela era Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Ela foi a única mulher que participou e foi de fato reconhecida pelo movimento da Inconfidência Mineira. Ela nasceu em Prados, em Minas, em 1748, era neta de portugueses e filha legítima de um capitão-mor da vila de São José. Ela viveu com seus pais na região do distrito de Vitoriano Veloso. Ela se casou com o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, sendo que ambos participaram ativamente da Inconfidência, sendo ele punido com o desterro e ela despojada de todos os seus bens, os quais reaviu uma parte mais tarde. Ela foi autora da carta denunciando Joaquim Silvério dos Reis como traidor dos companheiros da Revolução. Ela teve uma participação efetiva incentivando o seu marido, que era um coronel, a participar do movimento. Foi ela que escrevia as cartas para o seu marido, para Oliveira Lopes, já que ele era semi-analfabeto, e assim podemos dizer que sim, que ela teve uma participação bem ativa na comunicação entre os conspiradores. Segundo o autor da biografia do Tiradentes, Lucas Figueiredo, ela foi muito além de uma simples redatora. Ela chegou a assumir um papel de instigar os inconfidentes e mesmo de protegê-los. A ela foi atribuída a autoria da carta que avisava que Tiradentes tinha sido preso no Rio de Janeiro e que o movimento Inconfidente havia sido descoberto. Há quem diga ter sido Vitoriano Gonçalves Veloso o portador da correspondência, que teria alertado a situação ao seu marido e também a um outro inconfidente, ao padre Toledo. A carta dizia o seguinte: dou-vos parte com certeza que se acham presos no Rio de Janeiro Joaquim Silvério dos Reis e o alferes Tiradentes, para que vos sirva ou se ponhais em cautela, e que não é capaz para as coisas, não se meta nelas, e mais vale morrer com honra que viver com desonra. Foi essa carta que ela escreveu em 1789. Posteriormente, Oliveira Lopes passou um novo bilhete para Vitoriano Veloso que dizia o seguinte: o negócio estava em perigo. Para entregar para o comandante de regimento da cavalaria, Francisco de Paula Freire de Andrade, para reunir a tropa e, em conjunto com o padre Rolim, dar início ao levante, fazendo um viva ao povo no meio da praça de Tejuco. Se alguém lhe perguntasse o motivo da viagem, era para ele dizer naquele momento que levava papéis referentes ao casamento de uma sobrinha. No primeiro dia, Vitoriano cavalgou 80 quilômetros por cerca de 10 horas. No segundo dia, cavalgou mais 50 quilômetros, quando viu em um entroncamento Tomás Antônio Gonzaga passar preso, possivelmente acorrentado e escoltado até o Rio de Janeiro. Naquele momento, segundo Lucas Figueiredo, Vitoriano teria rasgado o bilhete e voltado para sua casa de forma acelerada, pensando que o seu compadre também estaria preso. E um outro relato diz também que ele pode ter encontrado um padre em Carijós que teria considerado o bilhete extremamente claro e comprometedor,
fazendo com que Vitoriano Veloso o destruísse. Todos citados por aqui foram presos por ordem do Visconde de Barbacena, exceto Dona Hipólita Jacinta. Bom, Vitoriano Veloso ele foi condenado ao degredo perpétuo e teve sua pena comutada por um desterro temporário de 10 anos, recebendo ainda um castigo adicional, que foi o de açoitamento diante do público ao longo do caminho que Tiradentes percorreu. Em maio de 1792, Vitoriano, acorrentado, marchou pelas ruas do Rio de Janeiro, deu 3 voltas em torno da forca, sendo açoitado diante do público, e retornou pelas mesmas ruas onde Tiradentes havia passado. Há quem diga que o açoitamento foi uma punição para outros pardos e negros verem o que aconteceria com quem participasse de movimentos semelhantes. O fato é que todos os outros brancos inconfidentes não passaram pelo açoitamento, o que reforça a tese. Bom, Vitoriano foi degradado na companhia de Tomás Antônio Gonzaga e morreu na África aos 65 anos, em 1803. Posteriormente, como eu já disse, seus restos mortais foram trazidos de Moçambique para Ouro Preto. Bom, Vitoriano ficou conhecido como o mensageiro dos conjurados, uma certa síntese de uma alma mestiça nacional que participou, ainda que de forma limitada, do movimento da Inconfidência. Ele também inspirou um belo poema de Cecília Meirelles, com o nome do Alferes Vitoriano, no livro Romanceiro da Inconfidência. O poema diz o seguinte: Aonde é que vais, Vitoriano? Nem bem amanhece o dia, andarás de contrabando, serra abaixo, serra acima, das areias de Ouro Branco, às sombras de Vila Rica? Esporeava o seu cavalo pela estrada mal segura. Vitoriano, tem cuidado, de hora em hora a sorte muda. Quanto mais o tempo é falso, mais aparecem denúncias. Eu, senhor, vou nesta pressa para as bandas de Mariana. Nem vos direi quem me espera, nem vos direi quem me manda. Subo e desço pela serra, que nem o vento me alcança. Tinha no bolso uma carta e um recado na cabeça. Puxa o lenço, limpa a cara, cai-lhe o papel, vê-se a letra. Vitoriano, se te agarram, terás que cumprir a sentença. Eu, senhor, digo a verdade, vinha da ponta do morro, mandado por meu compadre, Coronel Francisco Antônio. Mas, para o que vinha, é tarde, e ele ou está preso ou está morto. E no alto da Serra Brava dobrou o seu caminho, o alfaiate, alferes, cabra, sem ter chegado ao destino, o recado que levara, para servir a um amigo. Ai, Vitoriano Veloso, como o tempo era nublado, partires com tal denodo, voltares com tal cansaço, e depois o calabouço, e depois o cada falso? Não houve quem o livrasse de dar 3 voltas à forca, de gemer pela cidade, pena de açoites sem conta, nem de partir para a viagem de degredo amarga e longa, e a carta nem fora entregue, nem fora o recado escrito, no seu cavalo tão leve, na masmorra tão perdido, que imensas lágrimas bebe, por ter prestado um serviço. Belíssima homenagem. Bom, a história é essa, mas o mais interessante é entendermos o papel de um mensageiro num processo de transformação. Eu já falei aqui que os Inconfidentes se inspiraram na Revolução Americana e que lá teve um mensageiro que se tornou um grande mito nos Estados Unidos, pelo papel desempenhado no processo de independência dos Estados Unidos. O seu nome é Paul Revere. E antes de falar sobre ele, eu agradeço aqui meu amigo Wilson Bentos pelo excelente insight. Bom, Paul Revere tinha uma origem muito diferente da origem de Vitoriano Veloso. Paul Revere ele era filho de um francês que emigrou para os Estados Unidos, ourives e arte que ele ensinou para o filho. Ele também foi tenente de artilharia de Massachusetts e trabalhou com um negócio de prata como mestre artesão, trabalhando desde a qualidade da liga até o acabamento. Ele também teve outros trabalhos, outros empreendimentos comerciais, também atuou como dentista e tinha um grande envolvimento com a comunidade local por ter sido um maçom muito ativo durante muitos anos. Ele se envolveu na política a partir das suas conexões com membros de organizações locais e também com seus clientes. E um ano antes da Revolução, ele reuniu informações sobre os movimentos dos soldados britânicos, além de participar de inúmeros comitês locais.
A passagem mais reconhecida de Paul Revere foi uma cavalgada à meia-noite para alertar a população sobre a aproximação de tropas britânicas antes de batalhas importantes, como a de Lexington e Concord. Durante a sua cavalgada, ele dizia: os britânicos estão chegando. Ao longo da sua rota, ele alertou aproximadamente 40 outros cavaleiros que levaram a notícia do avanço do exército britânico para todo o condado. E dias antes também, ele havia instruído o sacristão de uma igreja a enviar um sinal de lanterna para alertar os colonos do avanço das tropas britânicas. O combinado dizia: uma se for por terra, dois se for por mar. Os britânicos foram por mar, então duas lanternas foram colocadas no campanário da igreja. Graças à sua mensagem, os americanos conseguiram se preparar para o primeiro confronto com os ingleses, além do fato de dois líderes da Revolução terem conseguido fugir. Além da sua credibilidade e participação em grupos e comitês locais, Paul Revere havia criado, junto de outros americanos, um certo sistema de alarme e de convocação da população, a partir de uma antiga rede de notificação generalizada para obter um rápido deslocamento de forças e de milícias locais diante de alguma emergência. Eram sinos, trombetas, armas de alarme e fogueiras que foram usadas e usados, notificando dezenas de comunidades que deveriam se reunir diante de um possível embate. Nesse momento, Revere e mais dois americanos foram detidos por uma patrulha do exército britânico em um bloqueio rodoviário. Enquanto ele estava sendo escoltado, ele e a patrulha ouviram um tiro. E Revere disse então que esse era um sinal para alarmar o país. Em seguida, os sinos começaram a tocar e os soldados britânicos realmente perceberam que não podiam avançar. Eles soltaram os prisioneiros e retornaram para avisar aos seus comandantes. Bom, Paul Revere ele foi reconhecido como patriota da Guerra da Independência dos Estados Unidos e essa corrida noturna ainda hoje é símbolo mítico do patriotismo norte-americano. Muitas vezes seu nome também é associado a Hermes, o deus grego da mitologia, pela sua astúcia e eficiência como um mensageiro, como aquele que é capaz de entregar mensagens importantes em momentos cruciais. E também por ser reconhecido como um trickster, como um deus trapaceiro, que é aquele que está associado a grandes transformações, que prega peças, que transgride e que desafia as normas vigentes. Bom, Hermes era o deus mais rápido, era aquele que possuía sandálias aladas que davam velocidade e o ajudavam a viajar entre os mundos dos mortais e o mundo divino, para enviar mensagens. E, ao mesmo tempo, ele utilizava a sua astúcia, esperteza e a sua habilidade de negociar para atingir os seus objetivos. Retornando da mitologia grega e da Revolução Americana para o nosso estado de Minas, o que essa história tem a nos ensinar? Bom, o papel do mensageiro, além de ser um mero transportador de cartas, de mensagens, é alguém que de fato utiliza a sua capacidade de articulação, a sua astúcia, as suas artimanhas para envolver a comunidade na revolução. Fica claro que um movimento como o da Inconfidência, extremamente restrito à elite de Minas, com baixíssima participação de classes mais baixas, falhou a não utilizar o papel do mensageiro como alguém que penetra nas comunidades, como alguém que tem a capacidade de angariar mais esforços, de disseminar o movimento com capilaridade e de estabelecer combinados, acordos com a população local. Falar isso agora é fácil, mas eu acredito que o olhar distante da história ele serve de aprendizado para Minas, que poucas vezes de fato articulou a sociedade, ouvindo-a com um propósito comum. Sem articulação com as demais camadas da população, dificilmente uma grande transformação tem espaço para acontecer. Agradeço sua atenção, acompanhe o canal. Um abraço.